O tempo. Um rio que corre sem parar, moldando destinos. Às vezes o rio se agita, revira o passado, traz à tona o que estava submerso, histórias esquecidas, ecos de um tempo que já não existe mais. Esta é uma história que o tempo tentou apagar. Mas o tempo, às vezes, nos prega peças. O ano era 1955. O palco, o Aeroporto Internacional de Nova York. Um dia normal, passageiros embarcando. Ninguém podia imaginar o que o destino reservava para o voo 914. Uma viagem que entraria para os anais dos mistérios da aviação. Uma história que desafiaria a lógica e que até hoje nos faz perguntar o que é real? O voo 914 da Pan American World Airways. Um nome comum para um evento extraordinário. A aeronave, um Douglas DC-4, robusta, confiável, tripulação experiente. Passageiros ansiosos para chegar aos seus destinos. O destino final, Bogotá, Colômbia. Uma rota percorrida inúmeras vezes, mas nesse dia fatídico, algo estava diferente. Algo estava prestes a acontecer. O clima estava perfeito para o voo. Céu azul, sol radiante, uma brisa leve, nada indicava problemas. A decolagem ocorreu sem incidentes. As primeiras horas de voo transcorreram normalmente. Comunicação clara com a torre de controle, passageiros relaxados. Mas então, o silêncio, um silêncio ensurdecedor. O voo 914 simplesmente desapareceu dos radares. O pânico tomou conta da torre de controle. Chamadas insistentes, nenhuma resposta. O voo 914 havia sumido, como um navio fantasma no céu. Equipamentos de busca foram acionados. Navios vasculharam o mar. Aviões sobrevoaram a rota traçada. Dias se transformaram em semanas, sem sucesso. O mistério se adensava. O voo 914 parecia ter evaporado no ar. Familiares e amigos dos passageiros devastados. A incredulidade se misturava à dor da perda. Autoridades perplexas, nenhuma explicação plausível. A investigação prosseguiu. Sem pistas, sem respostas, o caso esfriou. Mas a pergunta permaneceu. Para onde foi o voo 914? O mundo era outro. A Guerra Fria havia terminado. A internet conectava pessoas no mundo inteiro. A vida seguia. Em um dia normal, no Aeroporto Internacional de Caracas, Venezuela, um controlador de tráfego aéreo testemunhou algo extraordinário. Algo que desafiava a razão. Um sinal fraco no radar. Um sinal impossível. Era o voo 914. O avião emergiu das nuvens. Anacrônico, fora de época. Um Douglas DC-4, um modelo obsoleto cruzando os céus. A torre de controle tentou contato. Uma voz respondeu. A voz do capitão do voo 914. Confusa, desorientada. A aterrissagem foi autorizada. O mundo parou para observar. Testemunhos inacreditáveis, vozes do além-tempo. O desembarque foi tenso. Autoridades venezuelanas, incrédulas, se preparavam para o contato. Passageiros confusos observavam a movimentação do lado de fora. A porta do avião se abriu. O tempo pareceu parar. Os passageiros desembarcaram, vestidos com roupas da década de 50, com cortes de cabelo antigos, pareciam ter saído de um filme. As perguntas choviam. De onde vinham? O que havia acontecido? Ninguém entendia. Os passageiros estavam assustados, confusos. Eles afirmavam ter viajado por apenas algumas horas. Para eles era 1955. A ficha não caía. Eles haviam atravessado uma fenda no tempo? Relógios descompassados e calendários confusos. O mistério se adensava. Os relógios dos passageiros estavam parados, marcando a hora exata do desaparecimento. Seus calendários congelados em 1955. A prova irrefutável de uma anomalia temporal. Os pertences dos passageiros, jornais, revistas, tudo datado de 1955. Eles não envelheceram. O tempo não passou para eles. Como explicar o inexplicável? A comoção era geral. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. O mundo queria saber o que aconteceu com o voo 914. Cientistas, especialistas em aviação, ufólogos, todos buscavam respostas. O caso se tornava um enigma global. Uma história que desafiava a lógica e a razão. Uma história que nos fazia questionar a natureza do tempo. Teorias da impossibilidade. Portais dimensionais e singularidades temporais. As teorias se multiplicavam. Buracos de minhoca, portais dimensionais,
manipulação do espaço-tempo. A imaginação não tinha limites. Físicos se debruçavam sobre cálculos complexos, tentando encontrar uma explicação lógica para o ocorrido. A comunidade científica estava em polvorosa. Afinal, o que era considerado impossível de repente parecia plausível. Alguns cientistas falavam em singularidades temporais, pontos no espaço-tempo onde as leis da física deixavam de existir. Outros em universos paralelos. Realidades alternativas que coexistiam com a nossa. Teorias mirabolantes, talvez. Mas como negar o inegável? O voo 94 estava lá. Uma prova tangível de que o impossível poderia ser real. Mergulhando no mistério, as investigações e a busca por respostas. As autoridades americanas e venezuelanas iniciaram uma investigação conjunta. Interrogatórios com os passageiros. Análise da aeronave. Busca por qualquer pista que pudesse elucidar o mistério. Mas cada resposta gerava mais perguntas. O Douglas DC-4 estava em perfeitas condições. Nenhum sinal de desgaste. Como se tivesse acabado de sair da fábrica. Os passageiros foram examinados por médicos. Nenhum sinal de envelhecimento anormal. Eles estavam em choque, confusos, mas saudáveis. A história deles era consistente. Viajaram por algumas horas. Tinham embarcado em 1955. E pousaram em 1992. Simples assim. Mas a simplicidade da história contrastava com a complexidade do evento. Ciência versus sobrenatural. Diferentes olhares sobre o inexplicável. Enquanto a ciência buscava respostas racionais, o misticismo ganhava força. Teorias sobrenaturais surgiam. Abdução alienígena? Intervenção divina? O inexplicável desperta o fascínio pelo oculto. Especialistas em paranormalidade analisavam o caso, buscando por respostas além do mundo material. A comunidade científica se dividia. De um lado, os céticos, aqueles que buscavam explicações racionais, mesmo que improváveis. Do outro, os que admitiam a possibilidade de que forças desconhecidas estivessem em ação. Afinal, como explicar um evento que desafiava todas as leis da física? O debate estava longe do fim. A ciência e o sobrenatural se enfrentavam em uma batalha de teorias. O caso do voo 914 e a cultura pop. O caso do voo 914 se tornou um fenômeno cultural. A cultura pop abraçou a história, transformando-a em um conto de terror e ficção científica. O voo 914 se tornava uma lenda urbana. O mistério do voo 914 permanece. Um enigma sem solução. O enigma permanece. Interrogações sem respostas. Décadas se passaram. O mundo mudou. Mas o mistério do voo 914 continua vivo. Um lembrete de que existem coisas que não podemos explicar. Que a realidade pode ser muito mais estranha do que a ficção. As perguntas persistem, sem respostas definitivas. Onde esteve o voo 914 por 37 anos? O que aconteceu com os passageiros? Como eles lidaram com a volta a um mundo que não era mais o seu? O caso do voo 914 é um enigma fascinante, que desafia a lógica, que nos faz questionar a natureza da realidade e que provavelmente jamais será totalmente desvendado. Epílogo: As fronteiras da realidade. O voo 914 nos deixou um legado de mistério e a certeza de que o universo ainda guarda muitos segredos. Segredos que talvez nunca desvendemos, mas que nos fazem olhar para o céu e questionar o que mais existe lá fora. O que mais o tempo esconde? O voo 914 nos convida a expandir nossos horizontes, a ir além do que podemos ver e tocar, a questionar o mundo ao nosso redor e a jamais perder o senso de maravilhamento. Afinal, em um universo infinito, tudo é possível, até mesmo o impossível.